Mesmo alguns dos grupos mais bem-sucedidos do K-pop já tiveram que lidar com a saída de algum integrante. Em muitos casos, opiniões divergentes sobre planos futuros de carreira geralmente são a razão pelas quais alguns idols optam por deixar os seus grupos. No entanto, algumas vezes polêmicas acabam se instalando sobre esses acontecimentos, tornando toda essa situação bem mais sombria e triste tanto para os fãs quanto para os próprios idols. Com base nesse momento um pouco ruim que o K-pop vem passando, eu decidi falar sobre alguns dos casos mais surpreendentes e chocantes sobre idols deixarem os seus grupos. Essa situação, apesar de ser bem triste, não é nada rara. Então existem inúmeros casos, sendo impossível listar todos apenas nesse vídeo. Se você conhece algum caso que eu deixei de fora, por favor, comente aí embaixo. Antes de começar esse vídeo, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixa um like aí embaixo que isso vai me ajudar bastante. E se quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui. – 2019 tem sido um ano bem difícil para os fãs do K-pop. Eles têm tido que suportar muitos acontecimentos tristes um após o outro. Dentre esses acontecimentos, destacam-se as inúmeras saídas de integrantes que aconteceram esse ano. Grupos como One Ok, The Boys e Pink Fantasy, entre outros, acabaram perdendo membros por diferentes razões. Recentemente, a JYP Entertainment surpreendeu a todos ao anunciar que o Jin estaria deixando o Stray Kids. Segundo a empresa, a decisão teria sido motivada pelas próprias razões pessoais do idol, levando a entender que ele mesmo teria optado por deixar o grupo. Com o mistério em volta de toda essa situação, a empresa pediu que os fãs continuassem apoiando o Jin em seu próprio caminho a partir de agora. E também os outros membros do Stray Kids, que continuarão como um grupo de 8 membros. O EXO começou como um grupo de 12 integrantes em 2012 e rapidamente se estabeleceu como um dos grupos de maior renome dentro do cenário musical da Coreia do Sul e de toda a Ásia. Mas em 15 de maio de 2014, a SM Entertainment confirmou que um dos membros chineses, Chris, tinha entrado com uma ação judicial contra a empresa para rescindir o seu contrato, declarando uma violação dos direitos humanos como o principal motivo. Alguns meses depois, em outubro, Luhan seguiria Chris e também entraria com a sua própria ação contra a gigante do entretenimento coreano, para também assim anular o seu contrato. Sua decisão foi baseada nos seus próprios problemas de saúde e no sentimento de que os membros coreanos e chineses foram tratados de maneiras diferentes por parte da empresa. Infelizmente, para o fandom do grupo, que já estava sofrendo com a saída dos dois, isso não foi o fim. Em 22 de abril de 2015, o pai de Tal postou uma declaração através do Weibo, expressando suas preocupações com o seu filho e falando sobre a retirada dele do grupo. O post afirmava que Tal havia se machucado anteriormente, mas supostamente ele nunca havia recebido tratamento adequado. Nessa época, Chris, Luhan e Tal voltaram para a China e começaram a promover como solistas no país. Como nenhum deles havia chegado oficialmente a um acordo com a SM, a agência interpôs os seus próprios processos contra os três. Em agosto de 2018, a Hyuna veio a público no seu Instagram para revelar o seu relacionamento com o seu colega de empresa Idan. A agência contou que os dois estiveram secretamente em um relacionamento desde 2016 e que naquele momento ela sentia que precisava ser honesta e se abrir com seus fãs. Embora muitos fãs tenham ficado surpresos, mas ainda assim felizes com essa notícia, na Coreia a repercussão foi um pouco negativa, com muitos fãs irritados e exigindo explicações por parte da empresa. Logo após essa revelação, a Cube Entertainment decidiu interromper as promoções do Triple H, que estava no meio das promoções de um comeback, além de deixar Idan fora das atividades regulares do Pentágono. Segundo a Cube, depois de diversas discussões internas, eles chegaram à decisão de terminar o contrato com os dois artistas, alegando que Hyuna e Idan teriam quebrado a lealdade e confiança que a empresa tinha neles. Recentemente, os dois assinaram com a Penation, a empresa fundada pelo Psy, e ambos se preparam para o seu comeback sob a nova empresa.
Depois que o Oh My Girl fez a sua estreia, Jennie começou a receber alguns comentários maldosos sobre a sua aparência. Ela nunca esteve acima do peso de fato, mas a partir de um certo momento, ela começou a odiar o seu corpo e a sua aparência em geral. Sua saúde começou a declinar quando as meninas fizeram dietas para as promoções do grupo. E Jennie acabou levando as coisas longe demais, chegando a perder cerca de 9 quilos em menos de 2 meses. Ela começou a ter problemas de saúde e acabou sendo enviada ao hospital, onde foi diagnosticada com anorexia. Logo após o seu diagnóstico, a agência do Oh My Girl divulgou um comunicado anunciando que ela entraria em atos para cuidar de sua saúde. Em outubro de 2017, no entanto, Jennie escreveu um post no site oficial do grupo explicando sua decisão de deixar o Oh My Girl permanentemente. No post, ela disse que estar em um grupo feminino sempre foi o sonho dela, mas infelizmente a sua saúde física e mental não permitiriam que ela continuasse a persegui-lo. Ela expressou a sua gratidão e pediu desculpas às suas colegas de grupo. Ela sempre foi muito aberta sobre a sua experiência na luta contra esse distúrbio alimentar. Até hoje, ela posta fotos em seu Instagram comendo para mostrar aos seus fãs que ela está indo bem. Embora agora ele seja reconhecido como um CEO bem-sucedido, além de um grande artista solo no cenário do rap coreano, nos primeiros anos de carreira de Jay Park, ele já fez parte de um grupo de K-pop. Ele estreou como o líder e um dos membros do 2PM, um grupo masculino da JYP formado em 2008. Apesar da rápida popularidade que o grupo conseguiu em seu primeiro ano, em 2009 uma polêmica muito grande afetou o grupo e principalmente o Jay Park. Surgiram algumas declarações que o próprio teria feito em sua conta do MySpace 4 anos atrás, em 2005. Criticando abertamente a Coreia do Sul e o seu povo. Essas declarações geraram uma onda enorme de hate em cima do Jay Park e do 2PM, e como consequência também em cima da sua empresa JYP Entertainment. Pouco tempo depois, a empresa acabou anunciando que estaria rescindindo o seu contrato com o Jay Park, e ele estaria voltando para os Estados Unidos, o seu país natal, para retornar aos seus estudos. Em 31 de outubro, a ex-trainee Han So-hee e a atriz Jung Da-eun usaram seu Twitter para fazer uma série de acusações contra o Yeon-woo do Monsta X. A atriz, que é ex-colega de quarto do idol, acusou ele de dever dinheiro a ela, além de roubar seus itens e vendê-los. Além disso, So-hee alegou que Won-ho esteve em detenção juvenil enquanto ele era adolescente. Poucos dias depois, a Starship Entertainment divulgou um comunicado dizendo que eles decidiram se separar amigavelmente de Won-ho após uma longa discussão. Eles acrescentaram que respeitam a decisão de Won-ho, que foi tomada para garantir que a recente cadeia de eventos não distraiam todas as coisas interessantes que estão acontecendo com o Monsta X e que vão acontecer no futuro. A empresa também disse que irá continuar a tomar medidas legais contra rumores maliciosos e distorcidos relacionados a esse assunto e outros que podem afetar o grupo. A saída de Jessica do Girl Generation certamente é uma das mais chocantes do K-pop. Aparentemente, a razão por trás dessa divisão foi o fato de que ela estava trabalhando em sua própria marca de moda. E a SM Entertainment queria que ela interrompesse os seus negócios e colocasse a sua carreira musical em primeiro lugar. Em outubro de 2017, Soo-yeon, Tiffany e So-hyun decidiram não renovar os seus contratos com a empresa. Tiffany queria estudar no exterior, enquanto Soo-yeon e So-hyun queriam se concentrar em suas carreiras como atrizes. Em novembro de 2017, a agência do grupo feminino Laboon anunciou a decisão de Yoo-hee de deixar o grupo. Ela afirmou que não acreditava mais que ser uma idol do K-pop era o seu caminho, dado a competição acirrada e que existem centenas de grupos femininos no K-pop no momento. Era compreensível que as coisas fossem difíceis e as chances de ver o sucesso que ela imaginava eram muito baixas. Poucos meses depois, foi confirmado que ela estava esperando um filho e iria se casar com seu então namorado Min Hwan, também integrante do FT Island. A saída de Jisoo do grupo feminino Target foi um pouco mais controversa. Em dezembro de 2017, Jisoo postou em seu Instagram que não poderia mais fazer parte do grupo. Isso porque ela disse que passou por muitas coisas e acabou mudando bastante. A idol, que tinha sido diagnosticada com transtorno de pânico e depressão, agradeceu aos fãs por todo o apoio que ela recebeu e prometeu se concentrar em se recuperar e se manter saudável. No entanto, outra integrante do grupo, Miso, acusou a ex-idol de mentir sobre sua razão para deixar o grupo. Ela disse que Jisoo simplesmente sumiu das atividades do Target e não atendia nenhuma ligação, deixando todas as outras integrantes bem preocupadas. Ela questionou se Jisoo realmente estava hospitalizada, já que ouviu falar que ela estava andando por aí nesse período.
Por fim, ela disse que se Jisoo queria deixar o grupo, ela simplesmente deveria pagar a multa da empresa e sair. Continuando a citar que ela teria mentido em todas as suas declarações. A verdade permanece incerta até os dias de hoje, mas não parece que Jisoo tenha deixado o grupo com uma imagem muito positiva. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Eu sei que faltou bastante gente, mas como eu disse anteriormente, existem inúmeros casos e é muito difícil conseguir encaixar todos em um vídeo só. Eu deixei alguns de fora, como o caso do B.I ou do Seungri, porque eles são bem complexos e é difícil resumir todos aqui em poucos minutos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo solo falando sobre esses assuntos, comentem aí embaixo. Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo e de se inscrever para receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, e é só isso.